Juízes capítulo 7. Juízes capítulo número 7. Depois da palavra, entrou o irmão José com um hino da harpa também. Tocando a harpa, né? Juízes capítulo 7, versículo 8 a seguir. Aqueles que acharam, digam glória a Deus. Quem não achou, procure, viu, irmão? Se você notar que a pessoa do teu lado não tem Bíblia, dá para chegar aqui perto dele com a Bíblia também, né, para que ele possa ler a Bíblia com você. Graças a Deus. Vamos ler. A criançada fica de pé para nós ler a Bíblia, criançada. Vamos lá, menina. Fica de pé, criançada. Vamos lá. Bem bonitinho. Todos acharam? Então vamos lá. Juízes capítulo 7, versículo 8. Assim enviou Gideão o restante dos homens de Israel, cada um para a sua tenda, mas reteve os 300, os quais tomaram as provisões e as trombetas dos outros. Ora, estava o arraial dos midianitas abaixo dele no vale. Naquela mesma noite o Senhor lhe disse: levanta-te e desce ao arraial, porque eu o entreguei nas tuas mãos. Mas se ainda temes descer, vai com o teu moço Purá ao arraial, e ouvirás o que dizem, e então se fortalecerão as tuas mãos para desceres contra o arraial. Então desceu ele com o seu moço Purá até o posto avançado das sentinelas do arraial. Amém? Somente até aqui, irmãos. Eu convido a igreja para ficar sentada agora. Pode tomar assento, irmãos. Graças a Deus. Amados, nós moramos aqui num país que, graças a Deus, é um país assim que a gente tem bastante paz. É um país que não tem guerras, né? A última guerra aí que o Brasil participou foi da Segunda Guerra Mundial. Então, de lá para cá, a gente não sabe o que é uma guerra a nível como existiu no ano de 44, 45, né? Mas a nação israelita, irmãos, quem é conhecedor da palavra de Deus sabe que eles viviam em constantes guerras. Não porque eles estivessem buscando essas guerras, mas na verdade, irmão, a nação israelita era bastante odiada pelos vizinhos que eles tinham ali perto deles. Eu acredito que grande parte dos irmãos aqui devem ouvir através da imprensa, seja ela rádio, escrita, televisionada, enfim. Hoje ainda Israel vive em constante guerra. Por exemplo, o Iraque, o Irã, o Líbano, os países, as nações que estão ali ao redor de Israel, se eles pudessem, irmãos, eles destruíam Israel completamente, riscavam Israel no mapa, como alguns líderes já falaram de querer riscar o nome de Israel no mapa. Então, nos dias de Gideão, irmãos, Israel estava também numa situação bastante difícil, porque os midianitas, os amalequitas, os filhos do Oriente, eles se levantaram em guerras contra Israel. E a palavra de Deus diz, irmãos, que Israel, os moradores ali da cidade de Jerusalém, das demais cidades israelitas, eles tiveram que abandonar as suas casas e procurar abrigo nas montanhas, cavaram covas, e em vez de estarem na comodidade da sua casa, do seu lar, eles estavam então nas montanhas, nos montes, escondidos em cavernas, em covas.
E diz a Bíblia, irmãos, a partir do capítulo 6, aqui do livro dos Juízes, que quando os filhos de Israel plantavam alguma coisa, vinham os midianitas, os amalequitas, os filhos do Oriente, e eles destruíram tudo aquilo que os filhos de Israel plantavam. Quer dizer, eles plantavam, mas não colhiam. Talvez, aqui nesta noite, esse plantar e não colher possa de repente estar acontecendo com você. Você é uma pessoa que trabalha, você é uma pessoa que luta, você é uma pessoa que corre, você é uma pessoa que se esforça, você é uma pessoa que batalha, como a gente costuma muito falar. Estou na batalha, estou batalhando, estou correndo atrás, estou me esforçando, estou lutando. Planta, mas na hora de colher, você não colhe. Assim acontecia com Israel, eles plantaram, mas antes que pudessem colher, vinham os amalequitas e não colhiam, mas destruíam aquilo que eles haviam plantado. Veja como Satanás é maligno. Veja como Satanás, irmãos, ele é atrevido. Na verdade, Satanás ele não está preocupado em tomar o que nós temos. O que é que Satanás fará com a tua casa, com o teu carro, com a tua moto? O que é que Satanás fará com o teu emprego? Ele não quer tomar você, mas ele quer destruir aquilo que você tem. Ele não toma, mas ele destrói. Assim estavam os filhos de Israel, plantavam, vinham os inimigos e então destruíram toda a plantação, todo o trabalho, todo o suor, toda a dificuldade que eles tiveram para plantar, e não tiveram o gozo, o privilégio de colher, porque os amalequitas, midianitas, filhos do Oriente, destruíam tudo aquilo que estava plantado no seio da terra. E onde é que estavam os israelitas? Nas montanhas, dentro de covas. Eles criavam bois, ovelhas, e vinham os inimigos e levavam toda a criação de bois e ovelhas que eles tinham. Irmãos, a situação deste povo era uma situação de miséria, era uma situação de humilhação, era uma situação de derrota. A derrota estava presente todos os dias na vida daquele povo. A miséria estava presente dentro de cada família, de cada lar. A miséria estava presente. Mas a palavra de Deus diz, irmãos, que eles clamaram a Deus. Talvez o que esteja faltando para você aqui nesta noite não seja inteligência. Talvez você seja até uma pessoa muito inteligente. Talvez o que esteja faltando para você aqui nesta noite não seja esforço, porque você é uma pessoa esforçada. Ainda ontem nós estávamos até brincando, eu com o Lucinei, e o Lucinei disse assim: olha, hoje está difícil achar vadio. A gente acha que as pessoas querem trabalhar demais. É verdade, irmãos, é difícil encontrar vadio hoje. Você encontra muita gente querendo trabalhar, querendo fazer hora extra, querendo um emprego melhor, querendo uma empresa melhor. Então nós estamos vendo as pessoas querendo